Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Text Time, o podcast da Syncro, um espaço completamente reservado para que você possa obter as informações mais relevantes do mundo tributário, fiscal, de negócios e de tecnologia. Meu nome é Leonel Siqueira, eu sou o gerente de desenvolvimento tributário na Syncro e hoje eu tenho a satisfação de ter comigo aqui nesse podcast a Bárbara Neves, a Bárbara que é Head de Tax e Relações Institucionais na Dexco. Quero dizer que nós estávamos muito ansiosos pela sua presença aqui, Bárbara. Muito obrigado por participar com a gente desse momento, de mais um episódio do Tax Time. Sei que sua agenda é concorridíssima, mas você abriu um espacinho aí para a gente. Muito obrigado. Obrigada, Leonel. O prazer é meu. Eu acho que é sempre uma ótima oportunidade a gente compartilhar, né, o que a gente está vivendo nesse momento tão especial de mudança. É verdade. E é um prazer estar aqui. Muito bom. Bom, e nós vamos falar de um tema importantíssimo para as empresas, para os tributaristas, né? Que tem a ver com essa questão da adaptação, né, ao novo cenário tributário, evidentemente decorrente da reforma tributária, e como as empresas estão encarando ou lidando com esses desafios regulatórios. Realmente muitas questões, circunstâncias a serem entendidas e enfrentadas. Então, um tema muito interessante. Adaptação ao novo cenário tributário e os desafios para a indústria. Mas antes da gente falar sobre esse tema que você entende muito, eu gostaria que a Bárbara contasse um pouquinho para a gente, né? Quem é a Bárbara, um pouquinho da sua experiência, da sua carreira, da sua jornada, que por sinal é brilhante, eu sei muito bem. Conta um pouquinho aí para a gente sobre a sua história, sobre quem é a Bárbara e o que você julgar interessante para a gente conhecer sobre você. Obrigada. E obrigada pelo entende muito da reforma, né? Entender de desconhecido é um desafio, mas... Eu sei que você fez um curso de cartomante, bola de Sim, cristal, né? Então... astrologia. Enfim. Então, meu nome é Bárbara Neves, eu atuo com direito tributário há quase 20 anos agora. Eu sou mineira, já deve dar, né, deve dar para perceber. Cruzeirense, também não posso deixar de Olha falar, aí. qualquer oportunidade que eu tenho. E eu vim de BH há 12 anos já trabalho aqui em São Paulo há 12 anos. Comecei minha carreira na UI, em Big Four, e por lá fiquei algum tempo, e depois já passei por várias indústrias, né? Indústrias do ramo químico, indústrias do ramo alimentício, multinacionais, empresas brasileiras. Fiquei navegando, né, entre esse mundo de o que a gente chama de compliance, planejamento, e algumas empresas ainda têm essa dicotomia, né, de estrutura bem delineada. Verdade. E hoje eu estou na Dexco, assumi esse desafio aí de ter todo o time do tributário, de apuração, de planejamento. Hoje a gente está numa estrutura jurídica também, então também sou responsável pelo contencioso trabalhista civil. E de qualquer outro assunto, né, que venha a ter algum contencioso com a Dexco. E é um prazer estar aqui dividindo esse desafio, né, que é a gente entender a reforma tributária dentro da nossa empresa, né, entender a reforma tributária no ordenamento mesmo jurídico e como cidadão, né? É verdade, com certeza. E você tocou num ponto interessante, né? Você é torcedor, então, do Cruzeiro, né? Cruzeiro que passou por muitas dificuldades também, né? Grandes desafios e vem obtendo seus resultados, né? Aparecendo, mostrando seu futebol. Se a gente comparar e verificar a história, né, desse time, eles foram guerreiros, uma gestão bem feita e está obtendo os resultados que está obtendo até então. E não é diferente da reforma tributária, porque muitos são os desafios. O jogo já está sendo duro, né, Bárbara? Sim. Não está sendo fácil. Não podemos perder nenhuma partida, né? A gente tem que entrar com tudo. Então, na sua visão, Bárbara, pensando nesses desafios da reforma tributária, quais são então, os grandes obstáculos que precisam ser vencidos para que as empresas, sobretudo as indústrias, com todas as suas operações, questões de insumo, todos os desafios que uma indústria tem, né? Quais são os grandes obstáculos que precisarão ser vencidos pelas empresas, sobretudo a indústria, em relação à reforma tributária?
Legal. E você fez um paralelo muito interessante, assim, com o jogo de futebol. E eu acho que é só importante a gente começar a tentar mudar essa nossa confiabilidade, né, com o governo e a gestão tributária dos governos, Uhum. porque o adversário não é o governo, né? O adversário foram É, decisões tomadas lá atrás e toda uma é complexidade que foi verdade. criada durante a história, né? E hoje existe a possibilidade, né, da gente entrar num panorama e num cenário diferente. É, é claro que com toda a governança, calma, e controle que a gente possa ter, né, internamente dentro das nossas corporações, Sim, sim. é importante a gente ter essa mudança de equação mental, que agora realmente a gente está entrando num cenário novo, né? Uhum. E que já aconteceu, né? A gente não sabe todos os detalhes, existem regulamentações, a regulamentação da regulamentação e da regulamentação que ainda vai sair, não Uhum. são só os PLPs, É verdade. mas já existe o cenário novo, né? Então, só esse adversário aí que eu acho que é legal a gente esclarecer. É muito bem esclarecido. Mas eu acho que como principais desafios, assim, eu acho que a organização que a gente tem feito e que eu tenho compartilhado também, absorvi eh, de vários outros colegas, é dividir, né, de ter uma tríade, assim, de atuação, assim, a gente sempre acompanhar o que vem sendo regulamentado, porque isso também é base para a tomada das decisões. Perfeito. Eh, e aí, a depender da maturidade de cada empresa, né? Se é via uma associação, uma instituição, ou se tem uma via direta, a depender do setor, você tem uma abertura maior ou não, Uhum. você tem uma interlocução com o governo maior ou não. Enfim, eu acho que é inserir a reforma tributária realmente como um assunto importante para ser tratado e prioritário para ser tratado dentro da pauta política das empresas, Uhum. que eu acho que nesse ponto a maioria das empresas já está lá, né? Já Perfeito. está lá. O segundo ponto é como trazer aquilo e tangibilizar dentro da empresa, como um projeto. E aí o terceiro, vou falar daqui a pouco, que aí eu acho que é mais com o time tributário mesmo, que é o próprio impacto financeiro, né? Entendi. Mas nesse segundo, eu acho que é claro que aí depende da governança e da maturidade da estrutura que você tem disponível para isso. Perfeito. Mas você transformar a adaptação à reforma num projeto com PMO, com budget separado, com uma governança separada, com reporte cadenciado, né, bem feito, eu acho imprescindível para você conseguir dar uma cadência diferente do que só um reporte tributário, como se tivesse saído uma legislação e a gente tem que reportar Olha que qual que é o interessante. impacto. Porque, né, o período de transição a gente tem 10 anos por aí. Então, a gente não está falando só impacto no preço, só é ótimo, né? Mas a gente não está falando Sim. no impacto financeiro. A gente está falando de toda uma adaptabilidade, assim, da organização, de uma mudança, e não é só de apuração de tributo, é o time de compras, como ele enxerga aquele tributo dentro da rotina deles. O próprio pricing, como ele enxerga aquilo. Quando você fala de jurídico também, como se regulamenta, né? Como você formaliza um contrato já considerando essas novas regras, assim, e que hoje não estão claras, né? Que é o maior Uhum. desafio, mas Sim. prever algo normalmente é melhor do que não prever nada, enfim. Sim. Então, tangibilizar isso num projeto, eu acho que é o segundo viés, assim, que é importante, que as empresas devem, devem se preocupar. E o terceiro, eu acho que é justamente a gente trazer o impacto e falar assim, peraí, para minha empresa, qual que é o impacto e mais importante para minha empresa? Para o meu consumidor final, para a minha cadeia. Porque essa reforma, ela é importante a gente não fragmentar, né? Entender a reforma como um todo, no ordenamento, e não só, né, numa instituição específica. Uhum. Na verdade, o IVA faz sentido ser lido assim, né, dessa Uhum. forma. Sim. Então, se você é uma empresa B2B ou B2C, enfim, você vai ter impactos diferentes, você pode estar inserida, né, em 2 mercados diferentes. Entenda qual que vai ser o impacto para o seu consumidor, sem ficar muito apegado ao valor final. Se eu vender esse produto hoje a X, quanto que eu vou vender? Mas não tem a alíquota ainda regulamentada, então não vou fazer nada. Não, pega como referência a alíquota que hoje tem sido falada, faz uma simulação, e entende, assim, o seu consumidor está preparado para absorver esse aumento ou não, essa redução que seja?
Isso vai acontecer ou vai ser uma conta do consumidor para trás, né? Ou seja, você vai repassar aquilo que você está achando que você pode, né? Que você não iria, que você iria certo. ver, enxergar no seu resultado ou não. Eu acho que essas discussões mercadológicas e financeiras hoje são mais interessantes do que a gente enxergar uma alíquota de 26,5 que seja de aumento, porque fica superficial, né? Assim, Certo. é, então eu acho que e você acaba engajando outros setores assim da própria companhia, né? Então é uma decisão que não pode ser tomada sozinho e o impacto também não. Mas eu acho que é importante o time tributário tomar as rédeas, né, desse Uhum. impacto e já começar a formatar algum tipo de formalidade, assim, de formalização daquele impacto para a companhia. Então, dada a natureza que é a reforma tributária, o que ela representa, evidentemente, estando dentro desse âmbito, né, de tributação, de legislação tributária, a área tributária assume esse protagonismo, igual você comentou, mas a reforma tributária não é um problema só da área tributária em si. A mensagem, então, é essa. É uma mensagem fortíssima que você está passando aqui para a gente, né? Sim, claro, tributo não é, né? Tributo não é. E se tributo não é, a reforma não é operacional de, hoje eu apuro, né? Eu faço 2 mais 3 são 5, agora eu vou fazer 4 mais 1 são 5. Tá Como é que eu resolvido o vou problema. meu sistema, adaptar meu sistema, fazer o 4 mais 1? Não é sobre isso, né? Não é uma nota técnica de invoice, assim. É, é bem maior, né? A gente está. Eu já ouvi muito falar nisso, né? Que agora a gente está indo para outro mundo, realmente. E a gente não pode carregar o que a gente conhece para essa outra realidade Uhum. e achar que a gente vai fazer melhor. A gente realmente tem que tirar da tomada e começar a pensar de novo com outra cabeça. Restartar o Começar a pensar processo. tributo, isso. E eu acho que isso é um exercício de todos, né? Assim. Olha, É. excelente. E dentro do que você comentou, eu me lembro de de alguns artigos que eu ando lendo, algumas publicações bem interessantes, e vai justamente ao encontro disso que você está comentando, né? Esse momento disruptivo que a reforma tributária traz, né? Fenômenos diferentes, a apropriação de crédito apenas quando o débito for efetivamente pago, split payment. Poxa, a gente está falando de uma área de tesouraria, de pagamento, conversando diretamente com com a, a área tributária, também com a contabilidade, porque tem todos os registros, né, dessas informações. Então, realmente é uma mobilização corporativa, né, Bárbara? Com certeza. Com certeza. Acho que a extensão da consequência da reforma é enorme. E eu nem, claro que financeiramente todo mundo já sabe, mas dentro do tático mesmo das empresas, quando você começa a fazer e começa a pensar no onde que vai impactar, você vê que você já tem um rol de step plan assim, enorme para fazer, né? Então, Sim. o que eu vejo é que tem muitos times hoje, empresas se escondendo no fato de que a gente ainda tem regulamentação a ser feita e Hum, sempre vai ter, né? importantíssimo. Porque existe o PLP, depois existe o regulamento, depois existe o regulamento eventual do sistema, As enfim. instruções normativas, atos Exatamente. declaratórios. Ah, vou esperar tudo isso se concretizar para começar a trabalhar. Não pode, não, de Exatamente. maneira. Até alguns amigos de grandes empresas, né? Assim como você atua numa empresa líder de mercado, grandiosa, eles dizem, né? Então, tem projeto específico, você falou do PMO, quer dizer, é um projeto para ser atendido, né? Tem começo, meio e fim, atividades a serem desenvolvidas por todos na organização, é bem interessante. E nesse ponto, considerando o segmento que a Dexco atua, o que você tem percebido assim de grandes impactos no negócio com a reforma tributária, Bárbara? A Dexco é um grande desafio, né? É uma empresa que ela tem acompanhado muito perto há muito tempo, assim, todas as regulamentações. E o desafio é porque ela é uma empresa multinegócio, né? Então, a Uhum. gente tem desde florestas né, até venda para Puxa consumidores. vida, negócio diversificado. Sim, com certeza. E de produtos diversos eh, e para percepções diferentes, né, do consumidor, assim. Então, a gente teve esse desafio de modular esse impacto e falando específico, né, do impacto dentro da construção civil, que é onde a gente tem mais atuado, inclusive do ponto de vista de interlocução mesmo com o governo através das Uhum. associações, é,
é um setor muito diferente, né? Porque é Uhum. um ciclo de vida. Você, né, você vai comprar um chinelo, você tem um IVA calculado para aquele chinelo e você vai pagar É aquele verdade. IVA sabendo que aquele chinelo tem uma durabilidade de X, né? E você vai comprar um apartamento, é um ciclo de vida completamente diferente. É, exato. E isso é claro que a gente aprende também com os países que já implementaram reforma tributária, independente de IVA dual, ou IVA, a sistemática em si, né? Uhum. É, e é claro que existe um tratamento diferenciado para esse tipo de setor, justamente porque é um setor diferenciado, né? É um setor Uhum. que pede uma adequação, né? Então, é claro que então é importante a gente trabalhou muito tempo, né, na melhor forma dessa adequação. Certo. Qual seria, né, a melhor regulamentação para o setor e vem trabalhando junto às associações nesse sentido. Uhum. E eu acho que a gente tem conseguido aí chegar num ponto de equilíbrio, que é claro que a gente tem que colocar à prova, né? Sim. Mas eu acho que a gente está num caminho bom, assim. Que bacana, é legal, interessante você comentar sobre a diversidade que tem, muito embora teremos uma legislação que, ao que tudo indica, ou pelo menos é prometido que traz simplificação no cenário tributário, considerando o sistema tributário atual, né? Mas como você falou, várias frentes, vários negócios, o modelo de tributação de uma empresa de chinelo, ele não é o mesmo, por exemplo, das empresas que atuam na construção civil, né? Com seus regimes específicos que tem hoje. Então, isso realmente vai requerer uma palavra que você usou que é peça-chave, né? Que são as adequações, né? Como é que você vê, então, as adaptações, as adequações que as empresas estão fazendo, a Dexco, né? Sendo uma empresa líder de referência, quais são essas adaptações que vocês já estão implementando agora, pensando? Como é que está sendo esse processo aí? Ótima pergunta. Eu acho que o que a gente tem feito, além de ter transformado o assunto já num projeto tático, né, um projeto que tem sua vida própria, então a gente acompanha as regulamentações, tenta anteceder aquele impacto também, mesmo Hum. quando não há uma confirmação grande ainda, Uhum. de uma aprovação legislativa, porque o que a gente sabe é que a gente vai ter pouco tempo para se É, adaptar. isso é verdade. É Ainda uma mais quando a gente certeza, né? fala de sistema, É. sim. Então, a gente, né, tá bem inserido nos fóruns para saber já o que a gente pode fazer. A gente já tem nota técnica saindo para a gente já começar a trabalhar taticamente. Nosso time de TI, junto com o Tex, quando a gente fala de testes, quais times a gente vai ter que mobilizar, quais campos, de fato, vão ser alterados agora a curto prazo. Então, é trabalhar naquilo que a gente já pode trabalhar agora, né? E não Entendi. se. A gente sabe que tem um mundo cinzento ainda para ser definido, Uhum. mas não ficar escondido atrás disso, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente tem feito é isso, assim, a gente formatou um projeto, um projeto independente, um projeto grande, um projeto que já tem, né, uma vida própria aí para seguir, acompanhando, claro, toda essa produção legislativa que está por vir. E agora a gente está bem focado nessas alterações de sistema e já pensando aí junto com vocês, que são nossos parceiros também, quais são os próximos passos e desafios que a gente vai encontrar, sempre pensando também em dois vieses, né? Assim, onde a gente quer chegar e o que a gente vai ser durante a transição, né? Que vai ser Uhum. outro desafio também, que eu acho que isso a única coisa que eu acho que todo mundo está convergindo, né? A opinião é que realmente o período de transição vai ser um período que requer investimento, requer tempo, vai ter uma complexidade muito maior, que você vai lidar com dois sistemas, enfim. Então, eu acho que é nesse sentido. Entendi. De ações práticas, então, que vocês já implementaram, de fato, ainda que não tenhamos toda a regulamentação pronta, aliás, falta bastante coisa ainda, né? Mas de ações práticas, então, já implementadas na empresa, o que você comenta aí pra gente, já que já realmente foi feito? Eu acho que é legal, assim, repensar os contratos, entender contratos a longo prazo, Ah, principalmente contratos de locação, que, né, hoje a gente tem uma tributação bem menor e no futuro, dependendo né, de quem você está alocando, você pode ter uma tributação diferente, ver como é que isso está previsto, tanto no preço quanto no contrato. uhum. Contratos em geral também, principalmente na, nesse período de transição, entender como que você pode prever algum tipo de alteração dessa cláusula de pricing, né? Porque a Ah, tá gente legal. não sabe como que cada fornecedor vai internalizar aquilo.
rever a própria base de fornecedores, entender quem é do Simples Nacional, quem não é, se aquele fornecedor do Simples, se existe um mercado, aquele fornecedor, por exemplo, de serviço, se existe um mercado que tenha um fornecedor híbrido como concorrência, porque a Entendi. gente já sabe que vai ter um impacto menor para Sim, esse segundo fornecedor, que de repente tenha um, uma outra atividade de fornecimento de materiais também. Eu acho que essa revisão da cadeia de pricing, revisão da cadeia de fornecimento, de supply, super imprescindível, assim, para entender na prática onde que, de fato, a gente vai ter um custo maior, ou eventual repasse é maior, e antecipar isso junto com os parceiros, né, com os uhum, clientes e com os fornecedores. E essa questão sistêmica, assim, eu acho que é imprescindível. Sentar com o time para entender se a sua estrutura suporta as futuras mudanças na velocidade que elas estão por vir. entendi. Então, tem algumas alternativas, assim. E nada mais é do que entender a reforma nesse recorte como uma grande mudança de sistema. Então, você vai mudar um sistema, vai mudar um parceiro. Que tipo de estrutura você tem que ter para isso acontecer? É a mesma coisa. Entendi. A gente não sabe ainda qual que é o tamanho Uhum. dessa mudança. Na minha visão, eu entenderia como uma mudança de RP enorme. Mas é claro que a gente tem que começar por algum lugar, né? E às vezes também não dá para a gente montar um cenário incerto muito grande e com Sim, sim. impacto muito grande. Então, assim, começa pelo pequeno. Então, para agora, para essa nota técnica, eu preciso desses recursos, porque isso tem que estar pronto tal data. E trabalhar com um time de tecnologia, né? Com um time de TI, para entender se as empresas estão maduras ou se precisam de mais recursos agora para conseguir implementar isso. Olha, que legal. Quanta coisa vocês já fizeram, sendo que a gente tem algumas, várias legislações para serem definidas. Então, mesmo nesse cenário, como você colocou, achei interessante a sua colocação, né? Nesse cenário cinzento, bastante nebuloso, quanta coisa prática vocês já fizeram para antever cenários, se preparar. E essa mensagem é muito importante para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, né? Porque alguns realmente estão inseguros e aí eles estão esperando um pouco mais, né? Como é que vai ser as definições políticas, todas essas regulamentações, e o tempo não é de espera, né? A sua mensagem é muito clara, dizendo que não há tempo a perder, né? Revisão de contrato, vários cenários que vocês trabalharam, as notas técnicas que já foram divulgadas, muito embora a gente tenha a informação de que teremos outros layouts um pouco mais elaborados, Sim. né? Até porque nesses 132 campos das notas fiscais eletrônicas, de serviço, né, de transporte, ainda não temos dados como, por exemplo, split payment, né? Vão precisar ser incorporados nesses documentos, então tem bastante coisa para acontecer. Mas do que tem agora, vocês já se anteciparam e muito, né, a essas grandes mudanças. E o plano daqui para frente, então, o que vocês estão planejando, né, para as futuras adaptações ao longo desse tempo, quando as informações forem sendo divulgadas? Qual que vai ser a estratégia de vocês aí para incorporar essas modificações e implementar isso na empresa de vocês? Eu acho que esse transformar a reforma num projeto independente e até um pouco dissociado da área tributária é imprescindível, inclusive, para trazer mais leveza, calma, menos ansiedade, Ah, inclusive para os reportes. que bacana. Porque o reporte vai acontecer independente daquela evolução legislativa. Sim, é Então, verdade. você não vai ter uma notícia do jornal que você vai ter um monte de gente ligando e por isso você vai se movimentar e responder. Você, de fato, está atuando em algo que organicamente já tem um fluxo, uma independência, um tempo de resposta Sim, que é do próprio verdade. projeto. Então, acho que isso traz uma calma muito grande, né? Uhum, Assim, tem semana que às vezes não tem muita novidade, a gente só está evoluindo com o que a gente já mapeou e a gente reporta dessa forma, entendi. né? Outras semanas, aí, né, que às vezes a gente tem várias novidades, nota técnica, enfim. Eu acho que a companhia já sabe quando que será reportado. Então, saiu na terça, o reporte enfim, só semana que vem, vai acontecer e a gente está absorvendo isso porque o projeto existe, Sim, né? sim. Então, eu acho que isso traz uma leveza para todo mundo, né? Tanto
para a companhia em si, para quem não está diretamente envolvido, Uhum. como para as pessoas que estão ali dentro do furacão. Não, legal. Eu queria até te fazer uma pergunta dentro disso que você comentou. Evidentemente, a reforma tributária vai trazer pressão, né, muitos desafios, vários obstáculos que precisarão ser transpassados. E como é que fica, por exemplo, a atuação da liderança, né? Você é uma líder, inclusive reconhecida, né, pelo seu brilhante trabalho, inclusive humano. E como é que faz, então, para filtrar essa pressão e trazer calma e leveza, essa leveza que você disse é importante, né? Um momento de tranquilidade, calma. Como é que faz para passar isso, disseminar isso na corporação? Um momento tão desafiador como esse, como é que como faz para trazer essa leveza, essa tranquilidade, para que as pessoas tenham paz no coração, né? Saúde mental e possam aí levar à frente esses desafios? Como Olha, fazer ótima isso? pergunta, Leonel. Eu acho que vou dividir a resposta em duas partes. Eu acho que, primeiro, quando a gente fala do time, né, quem está ali atuando no tributário, é muito importante a gente levar a consciência. E eu fico, às vezes, surpresa com a quantidade de pessoas que ainda não têm essa consciência de uma mudança total, né? De uma Hum, mudança de equação mental é quanto ao verdade. entendimento do que a gente entende como tributo. E eu acho que esse ponto, ele, ele é muito fácil de ser vivido, inclusive porque com questões não tributárias, né? O Uhum. quanto que você hoje pode se deparar com colaboradores que não entendem o impacto daquilo do que ele faz no todo. É E verdade. uma coisa está completamente ligada à outra, porque se você não entende o que você faz dentro de uma corporação enorme, que é quase que um organismo vivo, o seu propósito é bem menor, né? E aí, se vem uma mudança, aquilo é uma ameaça, não é uma Ah, oportunidade, né? é verdade. Você não Sim. enxerga aquilo como, olha, hoje, de novo, eu faço 4 mais um 5, agora eu vou fazer 2 mais 3 também são 5, mas muda toda a dinâmica. Mas se você não sabe qual que é a sua contribuição para aquele todo, existe uma ansiedade, existe um nervosismo, a gente ainda está lidando com todo esse mundo de tecnologia, então não é só a mudança da reforma, é a mudança, de como apurar o tributo, da forma que você enxerga, né, o processamento de dados, da forma como você enxerga dados em si, né, a governança. Então, tá tudo junto, a forma como você atende uma fiscalização, a forma como o fisco te acessa, né? Então, esse relacionamento também com o fisco, que a gente sempre tem vários clientes da empresa, né? Mas o mais importante, eu falo Está do até que outro lado da mesa. exatamente, é o fisco e, enfim. E a gente eu acho que todas essas mudanças juntas, elas trazem uma carga de ansiedade, né, porque não Sim. existe hoje uma segurança de: "Ai, eu vou estudar e aí eu vou aplicar esse estudo que estava ali há 7 anos, há 10 anos, há 15 anos da mesma forma, da melhor forma que eu puder, e eu vou estar dentro de uma corporação, fazendo algo". E aí a pergunta o que que esse algo tem para contribuir com a corporação como um todo, né, Uhum. para enfim. E aí, quando você consegue responder isso, que você vê: "Não, então espera aí, eu só vou apurar tributo de outra forma", eh, eu acho que traz um nível de ansiedade muito menor. Entendi. Mas quando eu vejo tem vários colaboradores, assim, né, as pessoas que a gente compartilha, o dia a dia, eles não estão aí ainda, né, ainda enxergam aquela operação com uma visão bem limitada, né, do que faz. Entendi. Não vê a extensão da consequência mesmo da rotina. Uhum. E aí eu acho que a ansiedade só aumenta, porque realmente Entendi. vem uma mudança daquilo que você faz, eventualmente não vai mais existir, seja por causa da tecnologia, seja porque realmente aquilo se dissipou, porque a gente, enfim, está pensando em tributo de outra forma, Uhum. e aquilo pode trazer uma ansiedade sim. Quando eu falo da companhia em si, eu vou ser repetitiva aqui, gente, porque essa questão do projeto de dissociar a reforma tributária para o time de techs, né, do time de techs como um projeto mesmo independente, é algo que trouxe uma segurança para a companhia como um todo. Excelente. Então, isso realmente eu acho que enfim, é a melhor forma de você tangibilizar e materializar
essas novas mudanças que estão para E tem que acontecer. ser, e tem que repetir mesmo, né, Bárbara? Porque isso precisa ficar claro para as pessoas. Como você falou, é, trazer o colaborador, as pessoas para essa realidade é fundamental, é uma atribuição da liderança da empresa, né? Trazê-los para essa consciência da urgência do momento, dos riscos do momento, isso é fundamental, a liderança tem que fazer. Mas, como você bem falou, trazê-los com tranquilidade, né? Dando as ferramentas necessárias, dando a condição eh, mental, né, para que eles possam chegar bem e encarar todo o desafio com muita coragem, com muita tranquilidade e digo até encarar com alegria, né? Então esse Sim. também é um papel fundamental da liderança, né? Sim, essa alegria eu estava discutindo outro dia com um colega exatamente isso, que a gente está fazendo parte, né, de um período tão histórico e marcante, e que a verdade é que era para a gente estar mais animado, né, assim, de É estudar, de verdade mesmo. entender, a gente já tem outros países que implementaram, é claro que não da forma como no Brasil, mas assim, de tentar fazer o próprio quebra-cabeça e de fazer parte dessa mudança como um todo. E eu tenho essa visão também, assim, eu me sinto privilegiada por estar trabalhando com tributário, enquanto a gente vê uma mudança que é tão grande, né? É interessante, né? Olhar para essas dificuldades que naturalmente vão acontecer, né? Como você falou, tem duas maneiras de a gente fazer, né? Olhar com pessimismo para as dificuldades, então ela tão somente é uma dificuldade, mas se olharmos com otimismo, nós veremos nessas dificuldades grandes oportunidades, né, Bárbara? Com Inclusive certeza. para galgar novas posições, para que as pessoas possam. Vão ser desafiadas, mas ao mostrarem um excelente trabalho para as companhias poderem ser promovidas, né, serem disputadas no mercado de trabalho, eu acho que é uma excelente iniciativa, é uma excelente oportunidade, né? E dentro disso que você comentou, então, eu entendi que ter um excelente diálogo com as pessoas, com os liderados, também com a alta diretoria das empresas, é fundamental. Mas você comentou de um ponto sobre esse diálogo também com o governo, né, com as entidades representativas, que também faz parte do jogo político e é um jogo importantíssimo para que as autoridades, seja tributárias ou as autoridades políticas, sejam conscientizadas da operacionalidade das empresas, da necessidade, né? Então é fundamental. Então, me diz assim, como é que as empresas podem dialogar com o governo e como é que a gente deve fazer isso? Como é que as empresas podem se mobilizar para ter um diálogo convincente, produtivo com o governo nesse momento de grandes definições legislativas acerca da reforma tributária, Bárbara? Ótima pergunta. Eu refleti muito sobre isso quando a gente estava começando a atuar. Eh, eu acho que o principal ponto, assim, para várias empresas é entender qual que é o nível de maturidade institucional que elas têm. Uhum, Você não pode ter expectativa de atuar na reforma tributária de uma forma diferente com a qual você atua em outros é temas. verdade. Então, se você não, né, não tem uma governança, não tem uma estrutura forte, de um agente político que já vem trabalhando nas alterações regulatórias, que sejam tributárias também, não vai ser agora que você vai conseguir colocar alguém no Congresso, mapear os seus agentes de influência, enfim, né, para algo que é tão grande e já vem acontecendo há muito tempo. Uhum, Então, eu acho que o principal esteja inserido em instituições grandes que o que o governo quer hoje é gerar dados, né? sim, Dados confiáveis e entender os impactos com dados confiáveis. perfeito. E o contribuinte também, e o Uhum, contribuinte empresa. Então, se a gente não gerou esses dados ainda, né, individualmente, dentro de cada empresa, tem várias associações que já fizeram esse papel, uhum, né? Então, assim, esteja inserido nesse cenário de associações grandes, que tem essa interlocução direta com o governo, que esteja trocando esse tipo de informação e influência, para esse acompanhamento de perto e, eventualmente, por que não? Conseguir direcionar algum tema ou outro que a gente, né, que a empresa veja como divergente, uhum, que existe algum espaço para isso,
Mas o que eu acho mais importante é o acompanhamento para a gente, porque é Excelente. todo um ciclo, né? Assim, a partir do momento que você consegue mapear os impactos que estão por vir, que é o que está sendo discutido, você consegue tangibilizar dentro da sua empresa e tangibilizar aquele impacto para o seu consumidor final, que é Uhum, aquela tríade que a gente estava falando desde o começo. entendi. Então, o acompanhamento do que está sendo discutido é imprescindível para você conseguir transformar isso num projeto, né? Senão, você não consegue ver qual que é o próximo passo, É verdade. né? Então, é tirar um pouquinho essa carga, sabe? Do agente atuante, político, que você vai mudar o leme do barco de um dia para o outro, isso não vai acontecer, Uhum. né? Isso aí, assim, a força política para uma aprovação de reforma, a gente demorou, todo mundo sabe, né? Muito tempo. Muito tempo, para a gente conseguir convergir todo mundo de realmente. E tiveram as exceções, né? Tem a agenda política que tem que ser seguida por um tipo de aprovação dessa. Então, tirar um pouco essa ansiedade, essa expectativa, que eu acho que é quase que imatura, assim, né? De a gente achar que alguma coisa diferente vai acontecer e trazer e fazer um acompanhamento com entidades mais maduras. Eu acho que Sim. a estratégia é melhor do que ficar na expectativa de atuar para mudar o ponteiro. Olha, fundamental, fundamental a sua fala, essa mensagem muito forte de preparação, de conscientização, né, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. E você me fez lembrar uma anedota, numa narrativa que eu estava lendo com a minha filha mais velha. E lendo, a gente viu lá uma historinha da floresta que pegou fogo, e aí tinham animais, dado seu porte, sua condição física, poderiam contribuir para eliminar aquele incêndio, né? Aí daqui a pouco voltou o hipopótamo, voltou o leão, o elefante, e aí passou um beija-flor lá, com um pouquinho de água no bico, jogando naquele monte de fogo. Aí, segundo a história que a gente estava lendo, o elefante, o hipopótamo, não me lembro, mas falou pro beija-flor: olha, se a gente, que temos o nosso porte físico muito maior que o seu, e já desistimos, o que é que você está fazendo jogando esse pouquinho de água naquele incêndio todo, né? E aí o beija-flor diz assim: olha, eu sei que eu não tenho a condição que vocês têm, mas eu estou fazendo a minha parte, né? E olha, a moral da história interessante, né? E casa muito com isso que você está falando, né? Essa participação com as grandes instituições, acompanhando o que está acontecendo, e a possibilidade, dado o conhecimento do tributarista, de participar diretamente, né? Eu estava acompanhando uma audiência esses dias lá do Senado, e aí eles abrem, né, a possibilidade de você fazer algumas perguntas. Eu fiz uma pergunta e fiz uma sugestão, e o senador leu. Eu me senti, Bárbara, assim, sabe, contribuinte, realmente, Sim, né? Uma pessoa que está ajudando. E a gente percebe que nos últimos tempos, pelo menos a Receita Federal, também algumas administrações estaduais, a preocupação que eles têm é a de chegar um pouco mais próximo do contribuinte, né? Esses projetos pilotos, inclusive a Syncro faz parte do GT 48, né? O grupo de empresas que uhum. faz a validação das obrigações acessórias. Então a gente tentou se aproximar um pouco mais e as administrações se aproximando do contribuinte para realmente entender qual é a operacionalidade, as necessidades, enfim. Por mais que seja singela, nós temos que também ajudar, cooperar nesse processo, né? Tem a possibilidade dos tributaristas irem numa audiência lá no Congresso, eu sei que para isso tem que ter agenda, né? Difícil. Mas fazer a sua contribuição, fazer um cálculo, de repente uma ideia que você dá pode ser acatada, né, Bárbara? A gente tem essa condição, né, de fazer esse Claro. tipo de coisa. E eu acho que o que eu tenho visto é que as pessoas estão adjetivando muito a reforma, né? Então, todo mundo traz, é complexo, aumenta a carga, É mesmo. enfim, e aí vira um monte de papagaio. Eu brinco que, sabe aquele cantor que chama Emerson Nogueira, que ele só canta música dos outros? Tem 17 discos, é um monte de Emerson Nogueira dentro, falando de reforma tributária, porque assim, é raro, né? Assim, é claro que tem grandes tributaristas, pessoas que estão, de fato, na interlocução lá dentro, discutindo a reforma, e você vê uma produção de ideias novas. Sim, E eu acho que a gente tem que começar a pensar pela gente é mesmo, né? verdade. E se a gente começar a pensar como cidadão, e a gente ainda tem a vantagem de entender de tributário, minimamente, a gente fala, mas espera aí, onde que isso aqui vai me impactar? Onde que pode me incomodar? E aí leva para a companhia também, se você apura uma obrigação acessória,
como é que vai? Vou simular o futuro. O que eu vou fazer para apurar esse Com imposto? aquilo que eu tenho agora. Com aquilo que eu tenho agora, com a informação que eu tenho agora. Pode ter certeza que alguma clareza pode não ser assertiva, mas você vai ter. Alguma informação, você vai produzir informação Melhor por do que onde a você. gente está, né, Bárbara? A gente está se Exatamente, que é aproximando. ouvindo adjetivos e de complexidade. E assim, o que é complexidade, né? Assim, a gente está lidando com tributo, vai ser sempre complexo. Uhum. É claro que a gente vai conseguir operar de uma forma mais simples, sim. Só que expectativa é essa? Ai, não vai transformar porque o IVA é dual. E hoje, gente, vai existir uma canalização de contato com o governo, né, com É o fisco. verdade. Vai existir uma canalização de apuração, uma obrigação acessória mais inteligente, preenchida. Isso nem precisava da reforma, mas está acontecendo agora. É verdade. Então, tá dentro do chapéu da reforma, né? Então, a gente não pode deixar de reconhecer, né? Sim, Que sim. isso vai acontecer. Então, eu acho que é isso, assim, a gente começar a pensar pela gente, e aí voltando, né, onde você colocou do Beija-Flor, eu vejo muita gente, assim, que não pegou o PLP para ler, isso, e E tributarista, quer do dar nosso opinião time. ainda, Bárbara? Como pode, Sim, né? assim, não se desafia, É, né? Não se desafia. Então, eu acho muito importante a gente tentar produzir a percepção por nós mesmos, né? E não tentar chegar a um ponto fim que você já chega com a opinião formada. Não vai acontecer, porque... Vai acontecer, né? Mas, assim, não vai dar certo porque o IVA é dual, deveria não ser dual, enfim. E cria-se, né, todo um romantismo por trás disso, como é, se idealizando um cenário que não existe, né? E não exatamente. existe mais. Então, é trabalhar mais com o prático, né? E tentar pensar individualmente, assim, também. Tentar Exatamente. produzir pensamentos individuais. Individuais, É. exatamente. E nesse sentido, fácil não vai ser, né, Bárbara? Mas também tem muita gente fazendo terrorismo por aí, né? De uma coisa utópica, uma reforma inalcançável. Também não é aí, né? Não é por aí, né? Essa palavra inalcançável eu acho interessante, porque como a gente não sabe aonde a gente vai chegar, vai dar certo, né? Assim, a Gostei, gente é vai verdade. chegar no ordenamento com o IVA dual, né? Isso a gente vai chegar. Ah, e o split payment, a gente... Claro que, assim, o split Boa, payment, boa. para ele funcionar, existe um sistema por trás dele que não é nem a espinha dorsal, é ele inteiro, né? Tem que conseguir funcionar. E isso não está regulamentado, a gente não tem muita clareza, né? Tanto de forma sistêmica mesmo, por parte da Receita, do governo. Mas, e aí pode ser por outra via, Uhum, entendeu? E não pelo split payment do jeito que está regulamentado hoje, se a entendi. gente não conseguir implementar. Pode ser que seja gradual também, né? Exatamente, Simplificado exatamente, depois. exatamente. Então, essa aposta agora, né, como se fosse um jogo mesmo, se vai ou não dar certo, voltando para o jogo de futebol, né, como se o adversário fosse o fisco querendo fazer uma reforma e É, a gente não. Isso, para mim, é um retrocesso, como se a reforma não fosse um ganho para todos, né? sim, É claro que todo mundo tem suas críticas, né, de algum tipo de regulamentação, mas é um cenário que teria que acontecer, sim. né? O momento exige, né, a complexidade dos negócios. A gente está cansado, né, Bárbara, de ver aqueles indicadores dizendo o tanto de horas que a gente aplica, né, inclusive aquelas 1.500 horas que o pessoal fala que é do Banco Mundial, aquilo para uma média empresa, né, uma indústria pequena, a complexidade que existe numa grande corporação como a Dexco, aí a gente está falando de muito mais horas, né, Muito. na casa de 40 mil, 50 mil horas para atender todos esses desafios tributários. Então, falando sobre esses grandes desafios que hoje a gente já os vive no atual sistema tributário, eu vou te fazer uma pergunta, Bárbara, desafiadora agora. Você acredita, então, que com tudo que está sendo pensado, regulamentado, será que a reforma tributária simplifica mesmo o nosso atual sistema? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu achei que a pergunta desafiadora ia ser do Cruzeiro. Se foi da reforma, ainda estou bem para responder. Eu vou formular uma do Cruzeiro, pode deixar. Prefiro essa, depois a gente faz um podcast só de futebol. E E fechado. aí, pronto. Tá aí, pessoal. Vamos fazer uma outra Depois da sobre final, isso. bom que eu já sei o humor, né? Enfim, com certeza simplifica. Assim, eu não vejo um cenário onde ela não simplifica. Porque é isso, de forma prática, a gente já tem grandes evidências de simplificação. E é claro que
essas simplificações poderiam ter acontecido independente da reforma, né? Se você Sim. canalizasse vários tributos, a gente continuasse com todos os tributos que a gente apura, mas só de canalizar numa apuração só, só de garantir que não existe informação repetida em obrigações acessórias, né? Que assim, os estados estão tentando fazer isso, mas com a velocidade muito pequena, assim. Sim, verdade. Então já existe uma tendência, mas isso vai acontecer top-down da reforma, Uhum. né? Então, assim, e a questão do custo-conformidade também, né? A gente Sim. ter uma obrigação preenchida, a gente ter mais segurança nessa relação com o fisco, é um ganho muito grande. E tem um fator, a gente não consegue quantificar hoje, claro, quanto que a gente vai demorar para apurar um tributo, quanto que a gente não Certo. vai. Uhum. Eu acho que o nosso cenário também é mais complexo do que o cenário dos outros países. Eu não acho que dá para pegar a Polônia e falar que a gente vai ter o mesmo custo de conformidade da Polônia, Entendi. mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um espectro e a gente está caminhando para o lado bom do espectro e não Uhum. mais para o lado ruim, como sempre foi. Entendi. E eu acho, tem um outro ponto também dessa questão toda da apuração e do custo de conformidade, né, que é tangibilizar e apurar o imposto na prática, o tributo na prática, que é a transparência. Então, a transparência de qual tributo está sendo pago, tanto a gente, né, como cidadão, que eu acho que tem um ganho enorme, e aí eu Uhum. desafio todo mundo também a conversar da reforma com os seus familiares, com pessoas do não tributário, Olha que com pessoas, interessante, é né, verdade. que não estão relacionadas ao direito, até para ver qual que é o nível de conscientização, né, e o que que elas acham que isso vai trazer para elas, né? Ver que Uhum. tem X% de imposto, e aquele é o imposto, que hoje elas não sabem qual que é o imposto, É, né? O exatamente. que isso traz para elas, né? Aquela informaçãozinha no cupom fiscal é só um valor aproximado, né? Exatamente. E hoje a Aquela... informação vai ser maior. Só que ela não Ex- sabe que aquela informação Olha hoje aí, é que legal. infinitamente maior do que aquela que vai ser dada para ela, né? Enfim. Eu acho que esse é um exercício muito interessante de trazer, né, para o debate civil, essa discussão da reforma tributária. Mas a questão da transparência, além de viabilizar isso, eu acho que para o ente atuante mesmo da apuração do tributo, é, é um sentimento de confiabilidade muito maior, porque existe a transparência. Hoje todo mundo tem medo de errar, porque a regra não é clara, É verdade. né? Você tem que ler 1000 regulamentos diferentes e você erra, né? E Você às vezes erra, os você fiscos vai não se parametrizar um concordam com o sistema. outro, né? Sim, não. Além disso, né? Mesmo a gente tentando acertar. Então, eu acho que sendo bem transparente, assim, a regra sendo bem transparente, isso traz uma tranquilidade para quem está fazendo, né? Olha, imagina só então, Bárbara, eu que moro em Valinhos, que é uma cidade vizinha de Campinas, então tô com o meu cupomzinho fiscal ali, bom, IVA federal, ok, CBS, né? Ok, fechado. Ah, o IBS, parte estadual também, bom, estamos em São Paulo. Agora, IVA municipal, então quer dizer que eu vou olhar o meu cupom ali, poxa, comprei um sapato. Puxa, o percentual aqui de Valinhos é tanto. Vou para Campinas, compro o mesmo sapato. Opa, tá na nota aqui, Diferente. diferente. A política pública, digamos assim, tributária, vai ser transparente. Essa questão de transparência é fundamental. Pouco tem sido falado sobre isso, mas é super interessante, né? Eu acho que é um ótimo ponto, e em outros países também a gente já conseguiu observar isso, do quanto que o eleitorado, o contribuinte, passa a considerar essa informação como dado para voto, Olha só, né? fantástico. Porque você está considerando, você está conseguindo ver de forma muito transparente qual que é aquela tributação daquele produto e por que aquilo é diferente, dependendo da sua geografia. E existe um certo tipo de controle a longo prazo disso também, Uhum, né? De alteração de alíquotas. Eu acho que a reação do contribuinte é muito maior, né? Então, você tem outros países que, por exemplo, na implementação de reforma tributária, as discussões são mais com a população em si do que com as entidades de classe, que é o que acontece hoje. uhum. Então, hoje, você vê, né, vários setores, né? É uma discussão setorial muito forte, para ver, né, aqueles níveis de exceção, níveis de adequação, enfim. Hoje de fato o assunto, né, mais delicado de forma política para regulamentar a reforma aqui no Brasil, e você vê pouca interlocução com a população em si.
É Não verdade. população tributarista, foi com a Sim, população em sim. si. Os contribuintes, né? Ou finais, né? Exatamente. Você vê que em outros países já foi um pouco diferente, né? A população em si falou assim: olha, você está aumentando essa alíquota porque não via também qual que era a carga tributária efetiva Ah, daquele sim. Não tinha ambiente onde antigo. consultar, É. né? Então, hoje tem pouca discussão quanto a isso, né? Até um desafio para o governo começar a fomentar essa conscientização e essa discussão, né? Para que isso não aconteça de uma hora para outra, né? Olha só, esse ponto é muito rico que você colocou e a gente começa a refletir, né? Mesmo até imagina nos debates, né? Eu acho que vai ser até objeto de debate, né? Na pauta de discussão dos candidatos, né? Os prefeitos, poxa, mas olha, o atual prefeito cobra tanto aqui do sapato, né? É altíssimo em Campinas, em Louveira, em Vinhedo, são as regiões lá próximas, né? Esse mesmo produto tá por tanto, confira aí, contribuinte, no seu cupom fiscal. Fica claro essa discussão, né, Bárbara? Interessante Sim. esse ponto. E se a gente pensar, então, Bárbara, sobre como as empresas poderão estabelecer elementos assim decisivos, estratégicos, né, para implementar essa nova realidade, sobretudo observando a questão de aumento da carga tributária ou não, né? Não sei qual que é a sua visão, se quiser comentar um pouquinho para a gente aqui sobre a questão da carga tributária, se aumenta, se diminui e quais serão os direcionadores que as empresas vão seguir para, de fato, implementarem todas essas mudanças que a gente está comentando nos seus processos, corporativamente falando. Como é que você vê isso? Olha, eu já fiz essa reflexão sobre indicadores, né? Hoje a gente costuma trabalhar dentro do time de techs e jurídico lá na Dexco em cima de indicadores. Então, a gente Uhum, escolhe aquilo que tem valor, que traz valor legal. agregado de controle, Uhum, né? O que vale a pena controlar, que para não traz ficar também medição de aquele, fato. enfim, aquele mundo de indicador que nem sabe, ninguém sabe para que serve. Ninguém sabe explicar, né? Exatamente. E trabalhar em cima disso. Agora, falando da reforma, faz sentido, isso é uma reflexão muito legal de ter com um grupo grande dentro da sua companhia. Ah, legal. Faz sentido ter um indicador hoje de aumento de carga? É uma discussão que é importante acontecer sem expectativa de resposta. Ah, Por ok. quê? Porque a gente ainda não sabe, a depender da cadeia, é claro que pode ter outros setores que possa ser mais claro, mas a depender da cadeia, a gente não sabe a consequência disso no consumidor final. Entendi. Então, Realmente. eu acho que é uma discussão importante, mas sem, de novo, a ansiedade de ter um indicador amanhã e controlar as mudanças desse indicador, Entendi. É. que a gente ainda não está pronto para isso. Por um outro lado, faz sentido ter um indicador de otimização de custo de conformidade? Quando a gente fala tanto de contencioso quanto de operacional, de novo, esse indicador faz muito sentido, mas a gente tem que isolar a fase de transição. Ah, perfeito. Então, por que não adaptar só quando começar a implementar, né, a nova sistemática, medir essa apuração da nova sistemática versus o que a gente tinha no passado? Ótimo. Agora, faz sentido colocar também o período de transição inteiro nesse indicador? Não faz, Uhum. porque não é um fair play. Ah, tá certo. Então, tem alguns indicadores que eu acho que vale a pena a gente já conseguiu entender que é legal a gente acompanhar, mas com algumas métricas bem estabelecidas. Entendi. Porque a depender pode até ser um tiro no pé para quem está querendo engajar a empresa nesse projeto. Uhum. Porque no período de transição é inegável que você vai precisar de um investimento. Sim, Né? sim. Então, eu acho que é bem por aí, assim. Eu acho que é refletir, compartilhar o indicador e também não ter medo de mudar, né? Uhum. Decidiu seguir com esse indicador, não. Acho que faz mais sentido a gente deixar ele de lado. E quando estiver mais maduro, a gente volta para Revisitá-lo ele. Exatamente. ou criar outros. É interessante a sua colocação no sentido das diversas perguntas, né, que a gente vai fazer ao longo desse período. Então, não existe resposta sem pergunta, mas existe pergunta sem resposta, né? E interessante, e é uma dica para o pessoal que está acompanhando a gente aqui, essa questão de fazer boas perguntas agora, porque ainda que a gente não tenha as respostas, a pergunta nos fará refletir e até descobrir coisas que a gente consegue se preparar ou modificar no tempo que a gente está vivendo, né? Ela leva a reflexão, leva a criatividade. Como é que você enxerga esse tipo de estratégia reflexiva aí nas empresas? Legal. A gente faz um exercício
nesse grupo que, né, que tem acompanhado a reforma há um tempo, até antes da gente transformar em projeto, que é um quadro em branco e em que a gente vai refletindo e vai transformando isso em pensamentos, em questionamentos, em afirmações. E a gente tem essa disciplina de retomar esse quadro em branco numa periodicidade específica, assim, não sei se é mensal, enfim. Mas a gente, né, então a gente já tem hoje um step plan e de vez em quando a gente retoma isso e fala assim, ó, vamos ver o que a gente anotou há 6, 7 meses. Então tem muitos assuntos que estão mais claros, tem assuntos que já foram, que se dissiparam, ou seja, não tem mais por que a gente questionar, não porque eles foram regulamentados, mas porque eles não existem mais. Né? Exatamente, porque essa é uma transição, essa mudança de equação mental. Não é de um dia para o outro. Até porque a gente ainda está num cenário. Então, e a gente pensou, gente, mas por que a gente se questionou isso? Não tem porquê, isso já está no PLP. Olha que legal. Se não for aprovado, tudo bem, a gente pode pensar, mas já está lá, tá? Não está regulamentado porque não está aprovado, mas assim, já está previsto, né? Uma vez regulamentado, resolvido. Ponto. Exatamente, Próximo. a resposta está lá. E a gente está fazendo uma simulação agora bem legal que surgiu desse quadro em branco, desse exercício, que é a gente simular a obrigação acessória. Então, hoje a gente sabe que a gente tem, por exemplo, 750 obrigações acessórias por mês na Dexco. Entregas. Gente. E aí, né, combinando todos os tributos, inclusive tributos que não vão ser impactados nesse momento. Quando a gente olha para a reforma, aí a gente tá fazendo uma simulação de quantas serão. A gente sabe quanto tempo a gente vai gastar? Ainda não. Mas, assim, já é um número. Né? Então, na minha prática, dos 750, 300 vão ser impactadas, por exemplo. E essas 300 vão se transformar em X. Excelente, uma reflexão fantástica. Então, já é um número, né, para a gente trabalhar. Assim. Então, a gente tem feito isso e o que trouxe esses insights para a gente foi essa reflexão do quadro em branco que a gente chama. A gente até brinca, assim, que esse quadro em branco tem dia que tem tanta coisa que a gente vai precisar fazer um happy hour do quadro em branco e vai preencher ele até meia-noite, né? De tanta coisa que a gente hoje tem. E aí a gente retoma essas reflexões e é bem bacana, assim, porque é isso, assim, a gente está mudando a forma de pensar, né? E às vezes a gente engata só depois de um tempo, assim, é uma reflexão coletiva, né? Muito bacana. Olha, dizem que mineiro é bom de prosa, né? E realmente está confirmado aqui. Bárbara, muito bom conversar com você. Eu queria te fazer a última pergunta. Considerando a sua vasta experiência, né, a jornada brilhante que você tem, não só na área tributária, mas na vida corporativa, né? Bastante instrução, bastante sabedoria. Eu queria que você desse alguns conselhos para o pessoal que está nos acompanhando aqui, sobretudo para os líderes, né, de techs que estão enfrentando já grandes desafios, mas com a reforma tributária outros virão. Quais são os principais conselhos, então, com base na sua experiência, que você daria para o pessoal que está acompanhando a gente aqui? Bacana. Um exercício importante que eu tenho feito na prática, que não veio só com a reforma, mas veio com a experiência que eu tive em algumas empresas, eu vejo muita elitização de alguns temas dentro de techs. Então, você vê o time... Tem gente que fala que é um time fiscal e outro time de techs. E, é operacional, compliance operacional. Não, esse é planejamento. Vamos falar de Pilar 2, vamos falar aquele nome de sigla em inglês. E aí, você vê um afastamento muito grande, né, das pessoas. E com a reforma, eu vejo alguns tratamentos nessa linha, né? Então, elitizando, individualizando e carimbando. Essa pessoa fala de reforma. Porque realmente é um assunto crucial e importante. E tirar a democracia desse assunto, para mim, é um crime, assim, porque você tira até a possibilidade do entendimento como civil, né? Que a gente já falou tantas vezes aqui nessa conversa. Então, eu acho que a gente tem um compromisso de democratizar esse assunto, tanto para os não interessados, e apresentando os impactos, né? Tanto para as pessoas que trabalham com a gente e estão nesse barco enorme. E eu acho que é uma ótima oportunidade para trazê-las para o jogo também. Sim. E mostrar que, enfim, a gente pode caminhar todo mundo junto nesse cenário novo. Excelente, muito bom.
Bárbara Neves, muito bom tê-la aqui. Estávamos ansiosos para Obrigada, você Leonel. estar com a gente aqui no nosso episódio do Tax Time. Esperamos que tenhamos outras oportunidades, né, para a gente poder conversar de outros temas, com a evolução da reforma tributária, muita coisa vem aí e com certeza a gente conta muito com a sua experiência, com seus bons conselhos. Muito obrigado de coração, viu, Bárbara? Muito obrigada, Leonel. Eu acho que foi uma ótima oportunidade para a gente, de novo, trocar de uma forma leve sobre o tema, trazer outras perspectivas também, trazer mais leveza, trazer recomendações táticas, né, do que a gente pode Sim, fazer. E eu estou sempre à disposição para essa conversa. Para mim joia. também foi muito prazerosa. Muito bom. Bárbara, muito obrigado. Obrigada a você. Queremos também agradecer a todos que nos acompanharam em mais um episódio do nosso Tax Time. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua atenção e até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal. Até mais.